em todos os lados, e nós temos que orar pelo Deus da paz. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Oh meu Deus, Tu és maravilhoso. A palavra que hoje o Senhor colocou no meu coração para pregar aqui, para trazer aqui como alimento para as nossas vidas. Irmãos, eu não sei se os irmãos lembram da palavra de domingo passado, que foi chamados para testemunharmos, né? E a palavra primeiro ela vem para o pregador, depois ela vem para a igreja. Então, nós pregamos e Deus já me colocou à prova durante a semana, né? Colocou uma pessoa para me procurar. Essa pessoa é uma jovem, ela, do candomblé. E ela falou: pastora, eu estou jogando tudo que é do candomblé fora. Não quero saber mais disso não. A minha vida só vive enrolada. A minha vida não anda, não vai para frente. Não quero mais isso não. Eu falei: glória a Deus, tomou a decisão certa. Agora você está tirando um Deus da tua vida, tu tem que substituir pelo Deus verdadeiro, pelo nosso Senhor. E ali eu estou começando a pregar para ela, ensinar ela a orar, tudo por WhatsApp, porque ela trabalha de segunda a segunda, ela trabalha em shopping, então não tem como ela ir à igreja. Então tudo ali está sendo pelo WhatsApp. O nome dela é Suzana. Então é um cordeirinho ela, né, um bebezinho. Então eu tenho que ensinar tudo, até o que significa amém. Né? Então quando os irmãos forem orar, lembrem de Suzana, para que Deus dê condições dela estar dentro de uma família espiritual, sentando, assistindo culto, se alimentando, se fortalecendo, né? E quem sabe se batizando, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamados para testemunhar. Aleluia. Nós não somos testemunhas oculares, não vimos acontecer, mas nós somos as testemunhas por experiências, porque nós vivemos as experiências que Jesus viveu aqui na terra. Fomos chamados para, através do nome dele, fazermos coisas maiores que ele fez, iguais e maiores. Então somos testemunhas por experiência. E a palavra que eu vos trago hoje é o poder da proclamação. O poder da proclamação. Repita comigo: eu sou proclamador do reino de Deus. Eu sou proclamador do reino de Deus. Eu sou proclamador do reino de Deus. Eu sou testemunha do reino de Deus. Aleluia. É para isso que eu e você estamos aqui como igreja. É para testemunharmos, é para proclamarmos. E a palavra hoje vai estar baseada em Atos, capítulo 2. Só que antes de nós entrarmos em Atos, capítulo 2, eu preciso relembrar algumas coisas de domingo passado com os irmãos. Eu preciso que os irmãos abram lá em João, né, que é do ladinho de Atos, né? Do ladinho de Atos. A gente no domingo passado falou sobre o capítulo 20 de João, sobre a visita no sepulcro. O túmulo estava vazio. Maria, Pedro, João, né, ficaram surpresos, viram um túmulo vazio. Mas Jesus ali marca um encontro com os discípulos. Os anjos falam com Maria: ó, vai lá e avisa que nós vamos nos encontrar na Galileia. E Jesus se encontra com os discípulos, e Jesus sopra o Espírito Santo neles, né? E aí tem aquela parte de Tomé que precisou tocar para crer, e tem uma palavra profética para nós como igreja do Senhor Jesus: bem-aventurado tu és, bem-aventurado tu és, bem-aventurado tu és, porque tu não viu, mas tu creu. Isso é pela fé. A salvação para nós é pela fé, porque nós não vimos a crucificação, nós não vimos a ressurreição, nós não vimos Jesus 40 dias andar
ressurreto, nós não vimos a ascensão, nós não vimos o derramar do Espírito Santo, nós não presenciamos o Pentecostes, mas nós temos experiência. É pela fé. Pela fé eu estava com meu Jesus no momento da crucificação. Pela fé eu estava lá junto com ele. Eu não abandonei. Eu vi ele carregar os meus pecados, as minhas dores, as minhas enfermidades. Foi pela fé. Pela fé eu testemunhei o túmulo vazio. Pela fé eu sei que o corpo do meu Jesus não está mais aqui na terra, porque ele venceu a morte, porque a morte não pôde o deter. Aonde está tu, ó anos da morte? Onde está tua morte? Onde está tua vitória? Pois Jesus venceu a morte. Eu sou o vencedor. Jesus é o vencedor. Ressuscitou. Pela fé eu pude presenciar o meu Jesus andando com o corpo glorificado, ressurreto aqui na terra. Pela fé eu pude presenciar ele soprar o Espírito Santo sobre os discípulos. Pela fé eu vi a subida dele. Eu era como os discípulos que fitaram os olhos para os céus, com um olhar fito, um olhar fixo, um olhar prolongado, vendo ele ser encoberto pela nuvem de glória. Pela fé eu posso até cantar. Então se verá. Vai lá, tira você. Aleluia, Jesus. Obrigado pela fé. É pela fé que nós podemos glorificar. É pela fé. Muito lindo esse louvor. É muito lindo. Toda vez que eu falo na invenção de Jesus, esse cântico me vem à mente. Como relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Porque assim como relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Então se vê. O toque é difícil. Deixa pra próxima, né? Aleluia. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago, Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. porque assim como o relâmpago, Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. pela fé, a gente estava lá e viu Jesus ascender e veio os dois anjos e chega e fala: por que estás olhando? Em breve ele vai voltar e vai nos levar. É pela fé, você crê nisso? Você crê nisso que o Senhor vai voltar da mesma maneira que ele subiu, que ele ascendeu, que ele flutuou, que ele foi encoberto pela nuvem de glória? Ele aparecerá nessa mesma nuvem de glória, porque essa nuvem de glória, essa nuvem de glória já é conhecida. Essa nuvem de glória já é conhecida para nós. Essa nuvem de
relâmpagos. E lá no Monte Sinai haviam muitos relâmpagos, trovoadas, raios, o monte tremia, o monte estava pegando fogo, o monte parecia um vulcão em erupção, e a glória de Deus, a nuvem de glória, a Shekinah envolvia o Monte Sinai, a mesma nuvem que encobriu Jesus quando ele ascendeu, a nuvem de glória, Shekinah, e é a mesma nuvem que vai trazer o nosso Senhor para nos buscar. É pela fé, é pela fé, é pela fé. Ah, Jesus ressuscitou. Jesus abençoou os discípulos, soprando o Espírito Santo. E ele fala no verso 23: aqueles a quem perdoardes os pecados seriam perdoados, aqueles aos quais mantiverdes seriam mantidos. E isso fala conosco quando formos testemunhar, como for pregar. Haverão pessoas que vão aceitar e haverão pessoas que vão rejeitar. Quem aceitar será perdoado, quem não aceitar vai ser mantido. Mas nós temos que ir anunciar o reino do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós temos que sair, sermos boca do Senhor Jesus aqui na terra. Testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus Cristo aqui na terra. Aí vamos lá para o capítulo 21 de João. Jesus aparece na praia e esse capítulo 21 foi lindo. Os irmãos lembram da mensagem desse capítulo 21? Esse capítulo 21, Jesus havia marcado um encontro com os discípulos na Galileia. E os discípulos estavam assim, depois de terem recebido o Espírito Santo, eles estavam assim tão parados, tão estagnados, que Pedrão teve aquela ideia de voltar ao trabalho. Vou pescar. Ele era pescador, vou trabalhar. E aí, como ele era um líder, os outros vão com você. Lembram disso? Lá no barco, no mar da Galileia, jogou a rede, a noite toda trabalhou, Pedro e os discípulos. Mas eles pescaram alguma coisa? Não. Nada. Gastaram energia à toa naquela pesca, porque foram para uma pesca sem direção, sem ouvir o Senhor. Já tinham tido experiência de ver o Senhor ressurreto, já tinha sido soprado sobre eles o fôlego de vida que é o Espírito Santo. Mas é um pecado que nós no dia de hoje não nos apercebemos e pecamos como os discípulos, porque nós pecamos porque somos rebeldes. Eu e você somos rebeldes. Quando nós conseguimos viver neste mundo, tomando as nossas decisões e não consultamos ao Senhor e não esperamos Ele dizer o que Ele quer que nós venhamos fazer. Ah, mas que isso, pastor? Eu vou ficar minha vida toda consultando a Ele e aí eu não ouço Ele, e aí eu fico esperando e não vem resposta nenhuma. Olha, se vai vir resposta, eu não sei. Eu sei que você tem que pedir permissão a Deus. Eu sei que você tem que conversar com Ele. Eu sei que você tem que ter um relacionamento de amigo. Jesus nos chama de amigo. Eu sou amiga de Jesus. Você é amigo de Jesus. Qual é o amigo que você não quer conversar, hein? Me diga, qual o amigo aqui na terra que você não tem prazer em estar conversando, em estar contando a sua vida, em estar contando as suas intimidades, em estar pedindo um conselho? Diga se você tem algum amigo que você não gosta de conversar. Por que com o teu amigo Jesus tu não quer conversar, hein? Por que com o teu amigo Jesus você não quer pedir conselho? Você já acha que sabe tudo da tua vida, que você já é crescidinho o suficiente. Nós então que passamos dos 50 anos, como diz Sócrates, filósofo, né? A maturidade só é atingida, só chega depois dos 50 anos. Ele não está errado, não.
madura do que eu era lá atrás. Só que eu não sou madura 100%. Não sou. Eu ainda estou em processo aqui na terra. Eu só vou ser perfeita quando chegar lá no céu. Aqui na terra não tem essa completude. Não sou perfeita. Não sou perfeita. Não tenho 100% de maturidade. Eu preciso do meu conselheiro. Eu preciso do meu terapeuta chamado Senhor Jesus. Eu preciso do meu psicólogo Jesus. Vejo um monte de pessoas correndo atrás desses especialistas. Não que seja pecado, não estou dizendo que é pecado. Muitos precisam realmente. Mas muitos estão pagando altas consultas porque não quer ser amiga de Jesus. Não quer. Acha mais fácil pagar uma consulta, sentar diante de uma pessoa estranha e contar suas intimidades, porque está vendo uma pessoa ali. Jesus a gente não vê. Ele é espírito, mas ele está ali. E eu fico pensando, Jesus vendo, muitas das vezes, Jesus fala, poxa vida, aquele dinheirinho que ela está pagando aquela consulta, ela podia estar abençoando uma vida, mas ela está ali porque ela não quer gastar o tempo dela comigo. Não queremos ser amigos de Jesus. Quantas e quantas vezes nós não estudamos nem a palavra? Confessa o pecado agora é o momento de confissão. É você e Deus. Você não quer nem pegar na tua Bíblia e estudar. É mais fácil você sentar numa televisão, com o teu celular na mão e assistir um vídeo de uma pregação do que você sentar e estudar a palavra. É mais fácil você pegar conselhos com profetas do que você pegar conselho com o profeta Senhor Jesus. Na pandemia, né? Lembram da pandemia? Igrejas fechadas. E aí? A igreja fechou, mas aqui em casa, a minha família, nós abrimos uma igreja. Porque todo domingo nós fazíamos culto, eu e ele. Não íamos para vídeos, não íamos para televisão, não. Vamos cultuar. Hoje eu prego, você louva, amanhã eu louvo, no outro domingo vamos ter o nosso momento de oração, vamos fazer o nosso culto. Muitas vezes eu tenho oportunidade de dar conselhos às pessoas e pergunto a elas, você estuda a palavra? Eu leio a palavra, leio. Todo dia eu leio um capítulo. Eu te perguntei se você estuda a palavra. Não. Mas eu ouço o pastor tal, eu ouço o apóstolo tal. Eu estou falando, você estuda a palavra. Nós temos que ser estudantes da palavra. Nós temos que ser estudantes de teologia. Eu, você e o Senhor Jesus estudando. Mas a gente está acostumada com coisas prontas, praticidade. Sento no meu sofá, ligo a televisão, é uma bênção. Eu não estou falando de cultos online, eu não estou falando mal, não, é uma bênção. Deus usa, Deus fala, mas é para aqueles que não conhecem. É para aqueles que não conhecem. Nós que conhecemos, vamos gastar esse tempo a gente fazendo o culto, a gente estudando a palavra e fazendo esboço. Você já fez o esboço de uma pregação? Eu te desafio, faça o esboço de uma pregação, como se você fosse o pregador do próximo domingo. Pega a palavra, Senhor, essa semana eu quero uma pregação para domingo. Início, meio, fim, eu quero um tema, Senhor. Eu quero ter palavra para pelo menos uma hora de pregação. É um desafio. Aceita? Aceita esse desafio? Depois você vai me contar. Depois, quem recebeu essa palavra e praticar essa palavra, se prepare. Porque microfones vão ser dados a você para você pregar. Microfones vão ser dados para você pregar. Mas Pedro precisava de uma cura. Ele foi chamado para ser testemunha ocular de toda o ministério de Jesus, os 3 anos que ele acompanhou Jesus. Foi chamado para ser testemunha ocular. Ele viu, mas Pedro tinha
estava um sentimento de culpa, porque havia traído 3 vezes o mestre. Mas o mestre tinha um propósito com Pedro. Deus tem um propósito contigo, hein? Aleluia. Deus tem um propósito contigo e Ele quer te mudar. Não se faça de cego, não se faça de surdo, não se faça de desentendido. Você sabe a doença, você sabe no que você precisa ser curado, você sabe a culpa que você carrega. Mas o Senhor, Ele traz novamente essa experiência com Pedro para fazer você ver que Ele quer fazer a mesma coisa com você, porque você foi chamado para ser testemunha dEle, você foi chamado para ser proclamador do Evangelho. Então Jesus chega lá na praia e grita: ei, homens, jovens, moços, vocês têm alguma coisa para comer? Não, Senhor, não pescamos nada. Ah, não? Pescaram não? Faz o seguinte, joga a rede para a direita. E eles jogam a rede para a direita. E os peixes começam a invadir a rede, né? Quantos peixes foram? Capítulo 21, verso 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. 150 grandes peixes. E agora, o que vamos fazer com esses peixes? O trabalho do pescador é pescar. E depois, o que fazer com a pesca? E é um processo, né? A pesca vai ser lavada, a pesca vai ser limpa, vai ter que ser escamado. Muitas das vezes são até limpos de cortar a cabeça, abrir o peixe, tirar a coluna, tirar as espinhas, tirar a pele do peixe, fazer filé, não é assim? Os peixes precisam ser cortados. O pescador foi lá, cumpriu com a obrigação dele, pescou. Mas Deus não queria Pedro só como pescador. Deus não queria que Pedro apenas usasse o conhecimento, a força braçal para tirar aqueles peixes e levar para a terra. Deus queria dar uma outra função para Pedro. Pedro, tu tem que cuidar desses peixes e preparar eles, Pedro. Só que antes, eu vou cuidar de você, eu vou preparar você. E aí, né? Jesus já tem aquela fogueira, o peixinho assadinho ali, os discípulos sentados em volta, começa a conversa. E na conversa, Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Né? Lembram da pregação de domingo passado? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuida dos meus cordeiros. E aí eu expliquei que essa primeira pergunta, esse amor é o ágape. Pedro, tu me amas com um amor divino, Pedro? Com o amor da criatura para com Deus, Pedro? Sim, mestre, eu te amo com o amor da criatura para com Deus, a divindade. Yahvé, grande eu sou, eu te reconheço como Deus criador de todas as coisas. Cuida dos cordeirinhos, cuida. O que é esse cuidar dos cordeirinhos? Cordeirinhos são aqueles que vão chegar para o reino de Deus, para a igreja que vai ser fundada daqui a pouco no livro de Atos, e precisa de um tratamento como esse que eu estou dando para a Suzana, explicando até o que significa amém, ensinando a ela ali o que significa, o que a palavra quer dizer em alguns textos, ensinando a ela a orar. Temos que ter paciência com os novos, eles estão chegando. Vai ter peixe maduro, mas vai ter um peixe filhotinho também. E aí Jesus faz a segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Esse amor continua sendo o ágape. Tu me amas com o amor que tu tens a Deus? Sim, Senhor. Então a paciência
agora muda de cuidar para apacentar, porque ovelha já é adulto, e adulto tem que ter um pastor. Qual é a função do pastor se não ensinar, exortar, disciplinar? Não é essa a função do pastor? Pregar. Pastor muitas das vezes tem que descer o cajado, disciplinar a ovelha, quebrar a pata da ovelha. Às vezes a ovelha é rebelde, precisa ser ensinado. A ovelha não pode chegar lá no céu e falar: pastor nunca me ensinou isso. Não pode. Eu não posso chegar e não ensinar com medo de perder a ovelha. Nós temos que ensinar. Apacenta minhas ovelhas, apacenta os maduros na fé, ensina, exorta, disciplina, cuida deles para mim. Agora, na terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí não era mais com amor ágape, aí era com amor filéu, amor de amigo. Pedro, tu me ama com o amor de um amigo? E Pedro, naquela hora que Jesus fala: você me ama com amor de amigo, Pedro se derrama em lágrima. Por que Pedro se derrama em lágrima? Porque Pedro negou Jesus. Porque Pedro teve medo de ter o mesmo tipo de morte que o amigo dele. E Pedro não ficou até o final junto com Jesus. Pedro negou, fugiu, se escondeu. E aquilo bateu nele de maneira: se eu não fui amigo do mestre, se eu não o amei, se eu não cuidei dele, se eu não fiquei com ele sentindo a dor que ele estava sentindo, como eu vou ser capaz de amar ao próximo que eu nem conheço? Como eu vou ser capaz de amar com amor ágape? E o Senhor fala comigo, com você nessa noite. Coloque teu nome ao invés de Pedro. Érica, tu me amas com amor divino, Érica. Cuida dos cordeiros, os meus cordeirinhos. Érica, tu me amas com amor. Então, com amor divino, apacenta as minhas ovelhas. Érica, tu me amas com amor filhos. Então, apacenta as minhas ovelhas. Deus está falando essa noite: com que tipo de amor tu tem amado teu próximo? Com que tipo de amor você tem amado teu Deus? Com que tipo de amor tu tem amado teu Senhor Salvador? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao meu próximo como eu amo a mim mesmo, é um mandamento, são as ordenanças, é mandamento. Amar a Deus acima de qualquer coisa, amar a Deus mais do que eu amo meu marido, amar a Deus mais do que eu amo minhas filhas, amar a Deus mais do que eu amo a igreja, amar o meu próximo. Sabe, o meu próximo pode ser quem está me fazendo mal, porque às vezes o meu próximo é o irmãozinho da igreja que eu gosto tanto, que eu oro junto. É muito fácil amar a ele como eu amo a mim mesmo. Mas será que amar aquele que me persegue, eu vou conseguir amar o que me persegue com o mesmo amor que eu me amo? Desafio para mim, para você. Nós estamos sendo desafiados essa noite. Nós estamos sendo desafiados a amar aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, com o mesmo amor que nós nos amamos. Nós estamos sendo desafiados essa noite a amar a Deus mais do que a nossa casa, mais do que a nossa família, mais do que os nossos bens. Eu me lembro do jovem rico. Amou
você responder para você. Será que você seria melhor do que o filho pródigo, do que o jovem rico, para dar essa resposta? Será que a tua resposta seria melhor do que a do jovem rico? Pensa nisso. Pensa durante a semana e vê se a gente não está sendo um fariseu, um hipócrita. Conhecemos o mandamento do Senhor, mas só praticamos quando convém a nós. Quando não convém, justificamos e não obedecemos. O nome disso é hipocrisia. É hipocrisia. Conhecemos a palavra, conhecemos a lei e só praticamos aquilo que é confortável a mim, aquilo que é bom, aquilo que é prazeroso. Quando vai mexer no meu prazer, no meu desfrute, aí eu não pratico. Hipocrisia, hipócritas, miserável homem e mulher que somos. Acorda, o Senhor está falando contigo, para que haja poder na tua proclamação. Você tem que viver este evangelho, você tem que ter experiências, já que você não foi uma testemunha ocular, você tem que ter experiências. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, no capítulo 21, nós vemos que Pedro foi trabalhado. Ali depois que ele, vamos ler aqui, versículo 17. Versículo 17. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu não conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo, quando era mais jovens, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejava, mas quando chegares à velhice, estenderás a mão e a outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Jesus mexe na ferida de Pedro, mostra aonde ele errou, aonde ele parou no primeiro amor, mostra ele com dor, espreme a ferida de Pedro. Pedro, tu está carregando uma culpa. Você me negou, mas eu já te perdoei. E se Pedro ali, ele não aceita o tratamento de Jesus, sabe o que ia acontecer? Ia acontecer igual Judas. Judas traiu Jesus. Judas podia ter se arrependido, Jesus deu chance a Judas para se arrepender. Lembram da última ceia? Que Jesus fala: um de vós, quase Jesus falando: Judas, confessa para mim que tu está me traindo, se arrepende, me pede perdão e eu vou te perdoar, Judas. Jesus deu oportunidade para Judas, mas Judas não quis. E Judas, por rejeitar o arrependimento, Judas vive o quê? Judas vai viver um remorso. Esse remorso vai levar Judas, sabe aonde que vai levar Judas? A morte, ao suicídio, dar cabo da sua própria vida. Irmãos, agora nós vamos lá para Atos. Atos capítulo 1. Eu amo o livro de Atos, porque Atos está dizendo sobre as atitudes dos apóstolos depois que Jesus ascendeu. O que vai acontecer?
acontecer com os apóstolos? Jesus foi embora, foi para o céu. Qual vai ser as atitudes dos apóstolos? Esse é o nome, Atos dos Apóstolos. As atitudes dos apóstolos. Aí vai ser o início da igreja. Quem quer saber como a igreja começou? Está aí. Dizem que o autor do livro de Atos é Lucas, mas ele não nomeou com o nome dele, né? Então, aqueles pesquisadores lá de trás dizem que pelo tipo de escrita foi Lucas, porque Lucas começa assim o livro de Atos. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Esse autor está dizendo que no primeiro livro dele, então esse autor já tem um livro escrito. Por isso que eles dizem que foi Lucas. E lá no livro de Lucas, ele começa o livro de Lucas escrevendo para esse amigo Teófilo. Ele chama Teófilo de excelentíssimo Teófilo. Aqui não. Talvez aqui Teófilo já seja convertido, já tenha mais intimidade. E ele fala Teófilo, quase fala meu amigo Teófilo. Aqui eu estou narrando os acontecimentos. Então, lá no verso 2 diz assim, capítulo 1, verso 2: até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhe acerca do reino de Deus. Então, aqui está dizendo que depois da ressurreição, Jesus morre na Páscoa. 3 dias depois ele ressuscita. Depois que ele ressuscita, ele vai ficar aqui na terra, visitando os discípulos 40 dias. E esse versículo 3 diz da primeira aparição dele aos discípulos. Verso 4. Certa ocasião, esse versículo 4 é a segunda aparição de Jesus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que guardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste. Essa é a segunda aparição de Jesus. 40 dias Jesus deve ter aparecido muitas vezes para os discípulos. Mas essa segunda aparição, Jesus dá uma ordem. Qual é a ordem que Jesus dá nesse versículo 5? Não saiam de Jerusalém. E vocês vão entender por que Jesus dá essa ordem. Não saia de Jerusalém. Eu acho que os discípulos estavam doidos para saírem de Jerusalém, porque estava o foco da perseguição. Eles queriam sair logo daqui. Imagina você querer sair de um lugar e o mestre diga: não saia daqui até que eu libere vocês. Vocês não estão liberados. Vocês estão entendendo o relacionamento que Jesus quer nos ensinar aqui? Jesus já não estava mais em corpo carnal, mas mesmo assim ele queria uma intimidade com os discípulos. Por isso ele ficou 40 dias e deve ter aparecido muitas vezes para poder guiar os discípulos. E ele fala para mim e para você: eu não estou em carne e osso aqui, tu não pode me ver, mas eu quero te guiar como eu guiei meus discípulos. Às vezes eu quero te dizer: não sai daqui. Às vezes, irmão Zeca, o irmão está lá na casa de recuperação, eu sei o desejo do seu coração é sair dali, porque é um ambiente difícil. Eu não sei como o irmão está aguentando todo esse tempo, mas às vezes o mestre está dizendo: não saia daqui até que eu lhe mande sair. Ele está falando para mim
ministério? Está cansativo? Tem alguém pegando no teu pé? Tem alguém te esmurrando ali naquele ministério? Eu vou trocar, eu vou sair, eu vou para outro ministério, eu vou para outro departamento. Não saia sem eu mandar. Não saia sem eu mandar. Tem uma ordem minha para você. E você tem que esperar essa ordem. Essa liberação você tem que esperar. Versículo 5. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ué, pastora, eles não foram batizados lá em João capítulo 21? Não foi soprar? Soprou o Espírito Santo. Ei, quando você se converte, levanta a tua mão para o Senhor Jesus, vem sopro do Espírito Santo na tua vida. Você recebe, mas tem um batismo. Tem um batismo com o Espírito Santo. Olha, o batismo na água é antes. O batismo com o Espírito Santo é depois. Primeiro é descer as águas. O batismo de João Batista. O que significa descer as águas? Descer as águas é arrependimento. Descer as águas é purificação. Descer as águas é lavagem. Descer as águas é limpeza. Arrependei-vos. Era a pregação de João Batista. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa da iniquidade, se arrependa das transgressões, se arrependa das suas palavras erradas proferidas, se arrependa das atitudes erradas, se arrependa. Quando nós nos arrependemos, o nosso coração, a terra do nosso coração é aplainada. João Batista, ele pregava o arrependimento, porque ele aplainava o caminho do Senhor. O que isso quer dizer? Ele estava preparando o caminho para o Senhor Jesus pisar dentro dos corações. Ele afofava a terra, porque sabia que Jesus ia passar e ia jogar semente, e ela precisava produzir. Ele estava preparando também para o batismo com o Espírito Santo. Então o batismo nas águas antecede o batismo com o Espírito Santo. Se você não desceu as águas, desça as águas. Essas águas são purificadoras. Essas águas limpam. Essas águas trazem refrigério. Essas águas nos fazem fortes, nos fortalecem. E quando o inimigo tenta jogar na nossa cara aquele erro, aquele pecado, você diz para ele: eu já fui lavado, eu já fui purificado, hoje eu sou uma nova criatura, porque eu me arrependi, porque eu confessei o meu pecado, e o meu pecado foi perdoado. Batismo nas águas, dessas águas, vá, desfrute do arrependimento, desfrute da confissão de pecados, receba o perdão, fique algo mais que a neve para receber o batismo com o Espírito Santo. O tema dessa pregação é poder da proclamação. Poder da proclamação. A ascensão de Jesus, verso 6. Então os que haviam reunidos me consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Aí Jesus fala: não vos compete saber a época e as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Os discípulos estavam preocupados com o Israel político. Eles estavam preocupados com a política, porque sabia que havia um libertador. Então eles perguntam para Jesus: será que Israel vai ser liberto agora do
do poderio dos romanos? Será que agora chegou o libertador que vai nos libertar? E Jesus fala: não vos compete saber nem tempo, nem datas. O que isso quer dizer? Tempo quer dizer o cronos de Deus. Crono, relógio, horas que marcam o tempo. E datas quer dizer o kairos, o tempo de Deus. Não compete vocês a saber a hora que Israel vai ser restaurado, porque essa restauração nós sabemos hoje em dia que ela acontecerá lá no final de todas as coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí chega o clímax do livro de Atos. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. Recebereis poder. Essa palavra no grego quer dizer dínamos, dinamite. Que poder é esse que nós vamos receber para poder testemunharmos, para poder sermos proclamadores do reino de Deus? Esse poder é o Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Era isso que os discípulos precisavam, desse dínamos, desse poder, para saírem para onde? Para saírem para Jerusalém, aonde eles estavam. Jerusalém precisava ser evangelizada primeiro. Isso quer dizer que quem anda evangelizando aí e está com a sua casa toda bagunçada, o Senhor te chama hoje. Primeiro Jerusalém. Primeiro. Não quer dizer que você, então não vou mais fazer meu evangelismo, tá? Só vou ficar. Não. Mas quer dizer que você tem que se preocupar com a tua casa. Mas eu estou anos orando, eu estou anos pregando e nada acontece. Continua. Continue algo com a tua intercessão. Continua, pede, Senhor, mais fervor. Pede, Senhor, mais fé. Pede ao Senhor mais amor pelas vidas da tua casa, da tua parentela. Ela precisa ser evangelizada. Ela precisa conhecer Jesus. Você não pode ter mais amor pelos de fora e da tua casa toda bagunçada. Isso quer dizer que você tem um trabalho duplo. Você tem que evangelizar lá fora e aqui dentro. Palavra difícil é essa? Pastora, que palavra difícil. É difícil para mim também. Muitas das vezes a gente usa aquele ditado: santo de casa não faz milagre, para a gente poder se esquivar da salvação dos nossos familiares. Ditado do inferno. Do inferno. Nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos testemunhas por experiências do poder do Senhor Jesus aqui na terra. Nós somos proclamadores do reino de Jesus até dentro da tua casa. Diga isso: eu sou testemunha do poder de Jesus dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da minha parentela. Eu sou proclamadora do reino de Jesus dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da minha parentela. Verbaliza isso agora, fala comigo. Eu sou testemunha de Jesus, do seu reino, do seu poder, dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da minha parentela. Faça essa oração dentro de você. Faz essa oração durante a semana, dentro da tua casa. Quando pisar a porta do teu pé, ali na porta de entrada, no portão de entrada, já declara ali, já declara. Para o inimigo ouvir, bater em retirada. E saber que ali ele não pode fazer bagunça. Já declara em nome do Senhor Jesus. Porque aí você justifica
fica ainda mais que é para esfregar na cara de Satanás. Porque lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que eu sou testemunha, tanto em Jerusalém, tanto dentro da minha casa, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Judeia e Samaria eram territórios de Israel ali dentro da terra. Confins eram outras nações. Eram nações como na época evangelizar Roma, evangelizar a Grécia. E isso Paulo fez, né? Então, quem diz, abre a boca e diz que obedece à lei do Senhor, que obedece os mandamentos do Senhor e não cumpre esse mandamento, Atos capítulo 1, versículo 8, eu sou testemunha de Jesus, do seu reino, aqui em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Quem não consegue praticar isso, crer nisso, está mentindo para Deus, está em pecado, está mentindo. Que horas tem? 10:18. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevada às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo como viste subir. As últimas palavras de Jesus com os discípulos, com os apóstolos, foi esse mandamento: ide, sede minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vão, evangelizem. Esse evangelho não é só para os judeus, vocês não entendem. Esse evangelho não é só para os nossos irmãos judeus, a nossa família de judeus. Esse evangelho é para todas as nações, é para toda raça, tribo, língua, nação. Jesus deixou bem claro que esse evangelho não era só para os da casa, mas não era somente, tinham muitos judeus prosélitos, né, que eles não eram judeus, mas eles aceitavam o judaísmo. Também não é só para os prosélitos. Esse evangelho é para todo mundo. Esse evangelho tem que sair de Israel. Esse evangelho tem que chegar na faixa de Gaza. Esse evangelho tem que chegar na Palestina. Esse evangelho tem que chegar no Egito. Esse evangelho tem que chegar na Arábia Saudita, no Sudão. Esse evangelho tem que sair do continente africano. Ele tem que ir para a Ásia, chegar na Coreia do Norte, chegar na China comunista. Esse evangelho tem que chegar na Europa. A Europa precisa desse evangelho. Esse evangelho tem que chegar nas Américas, tem que chegar aqui no Brasil, tem que chegar nos Estados Unidos. O evangelho é para todos. Como vocês vão fazer? Eu vou te capacitar, porque vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber o poder, o dínamos do Espírito Santo. E aí vocês vão. Em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ficar por aqui. Depois vai ter a continuação dessa palavra. Mas o que o Senhor quer dizer para nós, para mim e para você: recebe o poder do Espírito Santo. Recebe o dínamos do Espírito Santo. Vão e ter frutos. Vão dar frutos dentro
igreja tem uma bandeira do Brasil, tem uma bandeira do Canadá, tem uma bandeira de Israel, mas eu queria ter todas as bandeiras aqui, para que a gente olhe para cada bandeira dessa e olhe pela proclamação do Evangelho nessas nações. Hoje nós damos graças ao Senhor porque a nossa nação é conhecedora desse Evangelho. A nossa nação conhece o Deus da paz. A nossa nação conhece o Jesus Cristo que morreu por nós. A nossa nação conhece o Espírito Santo. A nossa nação tem a Bíblia em sua casa, nas suas mãos. Mas e as nações que não têm? E nós temos que receber esse poder, porque o poder é que vai nos capacitar, o poder é que vai nos preparar, o poder é que vai nos direcionar, o poder é que vai nos enviar. Tu quer ser enviado? Recebe o poder. Recebe o poder. Sem o Espírito Santo não pode sair de Jerusalém. Sem o Espírito Santo não pode sair de Jerusalém. Se for sair de Jerusalém sem o Espírito Santo, vai morrer. Tem que sair com o poder do Espírito Santo. Irmão Zeca, vem aqui na frente, eu gostaria de orar pelo irmão. Pode vir aqui.